Boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui presente com todo mundo, com o professor Agermiro, no nosso grupo de estudos. O professor vai fazer uma interação conosco hoje acerca de um texto de autoria dele, intitulado A Constituição Castilhista de 1891 e as origens do constitucionalismo autoritário na República Brasileira, de autoria do professor Agermiro Cardoso Moreira Martins, juntamente com Francisco Rogério Madeira Pinto. Eu não vou me prolongar muito, porque estamos todos ansiosos para ouvir o professor. Vou fazer uma breve apresentação do professor. O professor Argemiro Cardoso Moreira Martins é professor associado de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, atuando na graduação e na pós-graduação. Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, mestrado em Instituições Jurídico-Políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi coordenador do programa de pós-graduação em Direito da UNB, 2011 a 2014. Pesquisa temas relacionados ao constitucionalismo, tanto sob a perspectiva da teoria constitucional, quanto da perspectiva da história constitucional, tais como história do constitucionalismo brasileiro, poder constituinte, separação dos poderes, processo legislativo, jurisdição constitucional, direitos das minorias, bem como democracia constitucional e autoritarismo. Mais uma vez é uma honra, professor. Muito obrigado por estar presente aqui conosco. Perfeito. Me escutam bem? Sim, Perfeito. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar a todos, né, a todas, especialmente a Juliana, o Vitor, meu querido amigo Caio, pelo gentil convite aqui de estar com vocês, né, para discutir esse texto que eu redigi com meu querido amigo, né, o professor Rogério Madeira, já lá em 2019, né? Esse texto saiu, né? Inicialmente, quando o Caio me convidou, eu não tinha me preparado para fazer uma exposição. Acho que talvez eu também esteja interessado em escutar vocês, né? Ver a leitura que vocês fizeram de um texto que eu escrevi para o professor Rogério. Eu imaginei mais assim, eu dar uma pequena ideia do artigo que vocês já são habituados, né? Talvez salientar o porquê desse artigo, né? Talvez tentar mostrar o que não está escrito no texto, mas que está por trás do texto, né? Por que tratar, por exemplo, de um fenômeno como o castilismo, né? Que é um fenômeno localizado, que tem a ver com o Rio Grande do Sul, da virada do século XIX para o século XX, né? E justamente da mudança de regime, né? Da monarquia para a república. Mas a ideia justamente desse que estava por trás desse artigo era mostrar, primeiro, uma questão relativa a uma questão terminológica, né? De uns tempos para cá, se começou a utilizar a expressão ditadura cívico-militar para se reportar ao regime militar instaurado no Brasil em 1964. Isso é uma coisa que sempre me incomodou, de certo modo, porque eu tive o infortúnio de viver parte da minha vida na ditadura, e na época, para nós, era só ditadura militar mesmo, porque a gente só via militares ali. Então, uma ideia desse artigo era mostrar também que existia o caso de uma ditadura civil, né? Ou seja, que não era uma ditadura militar. Tanto o Estado Novo varguista quanto o castilismo era uma ditadura, vamos dizer assim, dos advogados, dos juristas. Não era uma ditadura militar, era um caso singular na história do Brasil e na história da América Latina. Esse é um aspecto importante, né? Embora tenha provocado por essa discussão, ditadura cívica, militar, só militar, a ideia era justamente, bom, existia uma ditadura civil, né? E o que era mais interessante também no caso, que também me chamava a atenção, isso até a gente sofreu, e o professor Rogério tivemos várias discussões com relação a esse tema. Não entre nós e os nossos leitores, né? Queridos colegas que fizeram críticas ao texto. Mas uma das coisas que também marcou muito o texto, que o pessoal chamou muita atenção, é a ideia de a gente tratar a Constituição, o documento escrito, ou mesmo o termo que designa esse processo de questões históricas, né? O constitucionalismo, associado ao termo autoritarismo. Do ponto de vista da teoria liberal,
constitucionalismo ele é uma espécie de remédio, de antítese da, do, do autoritarismo. Ou seja, quando nós falamos de uma democracia constitucional, nós falamos do regime constitucional, nós falamos num regime necessariamente democrático. Então, a ideia também de discutir o castilismo era a ideia de discutir um modelo de constitucionalismo que não tinha nada liberal. É absolutamente o oposto disso. O castilismo vai contra a separação dos poderes, vai contra o poder legislativo, ele reduz o poder legislativo ao mínimo necessário. Né? A atividade legislativa estava na mão do chefe do executivo, né? Que era, digamos, que podia se reeleger indefinidamente, não tinha limites para a reeleição, e realmente esses limites não existiam, como de fato, pensem, por exemplo, que o sucessor do Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, ficou praticamente mais de 20 anos no exercício do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Então, era um modelo constitucional de uma ditadura. Esse era um ponto interessante. Então, e a ideia também tinha essa questão, esse outro aspecto que levou a escrever esse artigo. O fenômeno, os textos sobre o castilismo no Brasil, eles tratam muito do fenômeno político. Né? Tratam muito, por exemplo, na época do castilismo, quando surgiu a terrível Guerra Civil de 1893 até 1895, que ceifou a vida de milhares de pessoas no Sul, né? Foi uma verdadeira guerra civil. Então, as pessoas, digamos, os textos que nós encontramos sobre esse período tratam muito da questão da história política e até militar, mais militar até do período. Não tinha poucos são os textos que tratam da questão jurídica. A ideia desse artigo era justamente fazer um artigo sobre esse período, sobre esse fenômeno, né, digamos, pontual, do início do republicanismo brasileiro, estudar esse fenômeno sobre um aspecto novo que até então não tinha sido feito. Estudar ele sob o ponto de vista do direito. É um texto de história do direito, né, por justamente tanto, a ideia que nós tivemos foi de descrever o fenômeno da Constituição castilhista, que isso é uma coisa impressionante. Ela era uma ditadura, digamos, em que a figura do chefe do executivo era bastante cultuada, mas era uma ditadura, de certo modo, constitucional. O que dava como sustentáculo a ditadura era a Constituição. Tá? O Júlio de Castilhos passa o bastão para o Borges de Medeiros, que passa o bastão para o Getúlio Vargas, né? E depois nós sabemos o que Getúlio Vargas vai fazer, né? Não só para o Professor, Rio Grande do Sul. Sim. professor, só para te não sei, fazer o diálogo contigo, né? Como você não falou, a ideia não era que você tivesse Sim. necessidade de fazer uma exposição assim, para ser. Agora talvez seja interessante para por que que a gente chega no teu texto, né? Não é Sim. no grupo, justamente o Vargas é o personagem, né? Esse é o ponto. Porque aqui, assim, para se entender, claro, a gente chega no teu texto também não só pela nossa amizade, mas porque sou um leitor, sou do grupo e sugeri a leitura, a gente debateu, vamos ler, né? Mas no grupo, o nosso recorte é constitucionalismo, desenvolvimento e autoritarismo, né? Então, a Juliana é da economia, a Denise também é formada em economia, né? Também economia política. E a gente estava lendo um professor da Federal do Rio Grande do Sul, um economista, o Pedro Fonseca, um primeiro texto sobre o conceito de desenvolvimentismo, que ele vai trabalhar, e depois um outro texto dele, e ele é um sujeito muito interessado pelo Vargas e pela era Vargas, que é a gênese do desenvolvimentismo. Depois, se você quiser, eu até te mando esses textos aí, se você quiser dar uma olhada. Claro. E aí ele vai entrar num debate com o CEPAL, com os cepalinos, sobre a origem do desenvolvimentismo. Esse último texto que a gente leu, o fim do texto ele vai dizer assim, bom, tudo começou com o Vargas no governo do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então ele vai fazer a gênese, como ele chama, a gênese do desenvolvimentismo econômico-político no Brasil, discordando da tese, vamos dizer assim, principalmente do CEPAL, né, que a coisa começa ali pelos anos 60 e tal, e vai apontar justamente o período que a gente é bastante interessado, né, que eu, você, o Rogério, né, os anos 30, só que ele faz uma coisa muito curiosa, que ele aponta justamente o governo do estado do Rio Grande do Sul, no Vargas, no final dos anos 20. E aí foi a hora que eu falei, bom, vamos ler esse texto do professor Argemiro e do professor Rogério, porque eles vão falar um pouco da história constitucional do Rio Grande do Sul.
né, tipo, para fazer essa leitura cruzada. Então, para a gente já ir começando o diálogo contigo, assim, antes de entrar, assim, sobre primeiro o interesse do grupo pelo teu texto, que uma Claro, coisa que o pessoal falava, como a Juliana, não é do direito. Então, sim, essa parte da entendi. história constitucional é muito interessante, né, da história do direito, importante, né? E fundamentalmente porque a gente está na pista desse economista político aí do Rio Grande do Sul, esse professor de economia do Rio Grande do Sul, que aponta justamente para onde vocês estão discutindo, né, que é Uhum. um pouco da história constitucional do Rio Grande do Sul, e aí o ponto que você estava dizendo, né? E como é curioso que o Estado autoritário precisa de uma forma constitucional, né, de uma Constituição Sim. formal, de um documento constitucional. Né? Então, por aqui um pouco para. Aí se você quiser seguir, mas só para você ter uma ideia também como é que a gente chegou no texto, né? Como é que a gente está lendo o teu texto. A gente está, vamos dizer, Tá. todo mundo está meio que rastreando agora se esse cara, a hipótese desse cara tem algum sentido lá na história do Rio Grande do Sul. Né? Uhum. O Castilho, Borges Medeiros, Vargas, né? A escola do Vargas, vamos dizer assim, né? De onde ele vem, né? Uhum. Não, interessante, foi ótimo, Caio, você esclarecer sobre esse ponto de vista, porque a leitura que se faz de um texto é sempre interessada num determinado sentido, né? É legal saber que tem pessoas da economia para a gente poder estabelecer um diálogo até interdisciplinar, que é muito interessante, eu gosto bastante. E a E a... questão é a seguinte, professor, aqui na faculdade todo ano tem um seminário que são os grupos de pesquisa que organizam. Ah, Muito possivelmente, você, o Rogério e o Pedro Fonseca vão ser os nossos convidados quando a gente tiver coordenando esse legal. seminário, porque a ideia que a gente está colocando, né, é um pouco você, o Rogério, o Pedro Fonseca, que são o que a gente está lendo, né, vai ter um circuito aí para a gente fazer um pequeno simpósio, né, é virtual esse seminário para a gente poder dialogar. E seria legal, né, se a gente conseguir o professor Pedro para também, às vezes ele tomar esse contato, não sei se ele conhece teu texto do Rogério, mas vai ser legal dar por esse circuito também, né? Então já fica o convite antecipado, não sei quando vai ser, porque o Fernando que vê isso aí depois, mas eu te aviso lá com antecedência, porque o professor Argemiro vai para a Espanha fazer o pós-doutorado, então a gente precisa tomar esse cuidado aí também. Perfeito. Então, não, mas foi ótimo você ter colocado isso, porque realmente dá, como eu falei, toda leitura ela é interessada. Aí o seguinte, né, esse texto que vocês estão trabalhando aí, que eu escrevi para o professor Rogério, ele foca no início do castilhismo. Essa fase do desenvolvimentismo, ela se dá, sobretudo, digamos assim, Castilhos lança as bases constitucionais da coisa. Mas quem faz o desenvolvimentismo mesmo vai ser Borges de Medeiros e, sobretudo, Getúlio Vargas, dos anos 20, né? Isso é interessante. Aí vamos mudar um pouco de foco do artigo, pegar algumas outras informações relativas a esse período do castilismo, né? Por exemplo, a, a questão do desenvolvimentismo no Rio Grande do Sul, é bom lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul, naquela época, como toda a estrutura burocrática administrativa no Brasil, era muito precária. Tá? Não existiam as coisas mais básicas que a gente está acostumado nos nossos dias. Por exemplo, um serviço de estatística, né, levantamento de dados, né, coisas mais básicas da administração que você precisa ter eram muito precárias. Quem cria essas estruturas no Rio Grande do Sul são os positivistas, são os castilhistas. Eles que vão estabelecer, por exemplo, a biblioteca pública do Estado, obra deles, né? O Instituto disso sobre questão de levantamento de dados estatísticos, populacionais, econômicos do Estado, eles vão criar. E, sobretudo, isso é interessante também porque tem a ver com a questão da política do federalismo brasileiro à época. Né? No Brasil daquela época, nós sabíamos que os estados jogavam um papel muito importante na política federal, na medida em que era essa aliança entre os estados que definia, por exemplo, um candidato vencedor nas eleições que eram, como nós sabemos, fraudadas, né? Escancaradamente fraudadas. E nesse processo, o Estado do Rio Grande do Sul tinha não um papel principal, porque ele era um Estado periférico. Os estados importantes, Minas, Rio, São Paulo, né, os estados mais populosos economicamente, né, também mais significativos, é que regiam a política. O Rio Grande do Sul funcionava como uma espécie de ator secundário, né? Por exemplo, que assume em alguns momentos algum protagonismo. Por exemplo, no início, com o Júlio de Castilhos, na época de Floriano Peixoto, né? Ele é muito próximo dos positivistas. Depois da morte de Floriano, muitos positivistas chegam a pensar no Júlio de Castilhos como sucessor dele, como candidato à presidência federal. Júlio de Castilhos não aceita a ideia. Né? Depois, com o senador Pinheiro Machado, lá na década de 10, né?
né, nesse período que vai ter um certo protagonismo. Mas aí o Rio Grande do Sul tinha um problema, a questão populacional. Mas tinha um detalhe interessante. Para ser eleitor naquela época, obviamente, você tinha que ser letrado, alfabetizado, né? E o número de analfabetos no Brasil era muito grande. Então, os positivistas começam o programa, digamos, criam uma espécie de rede pública de ensino, no sentido de aumentar o número de cidadãos e o peso eleitoral do Rio Grande do Sul, que disputava o terceiro lugar em número de eleitores com o estado da Bahia. Tá? Então, nesse sentido, as políticas dos positivistas eram muito estratégicas. Né? Por exemplo, por que nós vamos aumentar a escola pública? Para ter mais eleitores, para a gente ter mais peso no contexto da política federativa, naquele arranjo institucional que era a República Velha. Né? Mas o que vai caracterizar mesmo esse aspecto é desenvolver o Estado em termos econômicos, né? Em termos, digamos, de desenvolvimento, tudo a partir da figura do Estado. Ah, sobre, por exemplo, os positivistas, que o Rio Grande do Sul vai ter sua primeira faculdade de Direito, né? Onde, aliás, a primeira turma, um dos formandos da primeira turma era o próprio Getúlio Vargas. Né? E é interessante notar o seguinte, né? O contexto político da era Vargas e da questão do desenvolvimentismo, porque talvez no final dos anos 20 tenha sido o período em que teve algum desenvolvimentismo no Estado do Rio Grande do Sul por conta, né, de Getúlio Vargas, mas, sobretudo, por conta da superação de uma divisão muito forte que existiu política no Rio Grande do Sul, que era a famosa divisão entre chimangos e maragatos, né? Que eram duas alas políticas estaduais que tinham se enfrentado violentamente na Guerra Civil de 1893 e 1895. Teve, digamos, um pequeno período de paz bastante relativo no meio disso, e uma guerra civil, nova guerra civil menor, né? Não tão sangrenta quanto a primeira, mas bem significativa, em 1923. É essa guerra civil que acaba com o domínio de Borges Medeiros e coloca Vargas na sucessão. Vargas, no Rio Grande do Sul, consegue só, nesse período, consegue, digamos, aplainar, fazer um acordo entre essas duas alas políticas bastante, digamos, inimigas. Ele consegue conseguir esse aspecto nesse momento dos anos 20, né? Logo após a Guerra de 23, eu acho que o Borges sai do poder em 26 ou 27, Vargas assume o governo do Estado do Rio Grande do Sul, né, nesse momento. E é um momento importante, como eu disse para vocês, ele consegue, digamos, superar rapidamente os traumas e as divisões que tinham persistido entre esses dois grupos políticos na história do Rio Grande do Sul, naquele período. Bom, isso é um breve, digamos, da história política, mas eu queria ouvir vocês, né, dar mais sobre a questão do desenvolvimento, quais as questões que vocês acharam interessantes desse período, né? O que chamaram a atenção de mim, né? Oi, acho que agora foi. Tô te Então, escutando bem. professor, tudo bem? Boa noite de novo. Boa noite, Juliana. Então, a gente estava falando sobre o gancho entre o direito e a economia, né, aqui no grupo. E aí a gente estava falando sobre Vargas, porque nos textos que a gente analisou, né, a gente analisou dois do Fonseca, né, nos últimos encontros desde o ano passado, e ele fala, basicamente, ele defende, né, que o desenvolvimentismo surgiu com o Vargas. Então foi no Rio Grande do Sul, então foi nesse ponto que a gente começou a entrar, né, nos textos e fazer essa junção. E é interessante porque ele define que é ele que tem um primeiro plano definido de desenvolvimentismo por conta do processo de industrialização. Então, o autor ele une essa questão do desenvolvimentismo com a industrialização. E aí ele fala, né, que é difícil você ter um plano desse tipo dentro de um governo que não seja autoritário. Então, a gente foi unindo todas as pontas, assim. Confesso que, ao ler o seu texto, né, teve bastante coisa que eu tive que pesquisar por não ser da área do direito, então Sim, não tem essa base do claro. constitucional, então bastante coisa eu tive que fazer uma leitura mais aprofundada, mas é bastante interessante de observar essa junção dos temas, principalmente com esse desenho que vai fazendo o molde do processo de industrialização mesmo do país, porque normalmente a gente associa esse processo com os cepalinos, né? E isso lá depois dos anos 60, né, mais para frente. E aí esse autor ele defende que isso começou lá atrás.
né? E é curioso, professor, aqui, porque esse ponto que a Júlia está falando, veja lá, e sempre, que é uma, vamos dizer, a questão central do grupo, que, digamos, que orienta o grupo, né? Sempre em períodos ditatoriais, ou de Uhum. Estado, digamos assim, declaradamente autoritário, né? E uma coisa interessante para fazer um ponto que também surgiu para mim, na leitura do texto do Fonseca, e o teu texto do Rogério me ajudaram a ver mais ou menos, mas assim, também reconhecer mais ou menos o que a gente dialogou na minha pesquisa com relação ao Francisco Campos, é que o Júlio de Castilhos, ele não é um cara que está recebendo o Augusto Conte, né? Ele está se apropriando, vocês usam essa expressão, inclusive, né? Sim. Lá na página 158, Castilhos ao assinalar essa apropriação da filosofia positivista, né? Tem uma que a gente discutiu bastante, mas só para o pessoal entender, né? Tem uma diferença entre recepcionar passivamente a ideia de um autor e tentar aplicá-la e se apropriar dela. Quero dizer isso com o quê? O Júlio de Castilhos, e aí o professor Gemir me ajuda nisso, ele está fazendo mais ou menos o que o Francisco Campos fez com alguns autores, como Carl Schmitt, por exemplo, que ele está pegando essa teoria, essa filosofia, né? Mas se apropriando dela para pensar os problemas próprios do Rio Grande do Sul, no caso, e depois isso se projeta em alguma medida no Brasil também. Basta pensar que no pavilhão nacional você tem o lema do positivismo kantiano, ordem e progresso, né? Talvez para pensar o impacto do ideário que o Rio Grande do Sul tinha do ponto de vista de se apropriar desse tipo de filosofia. Mas no último encontro, professor, que a gente debateu o texto do Fonseca, uma coisa que surgiu nos nossos debates foi na própria filosofia positivista do Augusto Conte, tem uma certa noção de desenvolvimento. Você tem uma leitura, vamos dizer, uma metafísica ali. Vocês até falam de uma metafísica liberal no texto, achei curioso, porque essa é a expressão que o Schmitt usa também, né? Em que você teria a teoria dos 3 estados, lembra lá? O estado de infância, que seria um estado metafísico e tal, depois você passa para o segundo estado, que agora não me lembro, e o estado positivo, que seria o final. Então você tem uma certa ideia de um desenvolvimento progressivo do espírito, né? Ou seja, do sujeito, e como que isso, em alguma medida, vai se fazer presente nessa filosofia, na forma como ela vai ser apropriada, né? Se não pelo Júlio de Castilhos, talvez, mas pelo como você falou agora. Porque essa era uma coisa que eu queria te perguntar, mas você acabou antecipando agora. Mesmo, às vezes falar sem a exposição formatada é legal por causa disso, né? Você falou assim, bom, aqui o Borges de Medeiros e o Vargas é que vão fazer aparecer essa preocupação mais com a economia política e com o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, né? Talvez porque a apropriação que eles estão fazendo do Augusto Conte, penso eu aqui livremente, sem frequentar os textos deles, né, seja um pouco diferente da que o Júlio de Castilhos fez, né? Aí eu não sei, professor, se seria muito arbitrário pensar que o Júlio de Castilhos estava mais interessado, porque o fim dessa história vai ser a tal da ditadura científica no Conte, né? Se ele estava mais interessado na forma ditatorial, e o Vargas e o Borges Medeiros, não que eles não estivessem interessados, mas olhando mais para a realidade do Estado ali naquele momento, como você falou, né? É preciso industrializar, é preciso aumentar a questão da população, né? Eles observaram outros tipos de problemas, né? É um pouco o que eu fiquei pensando dos textos que a gente leu e do texto seu e do Rogério, né? Quando eu reli o texto agora, meio que eu reli com a lente do grupo, vamos dizer assim, né? Eu não estava preocupado em ler a história constitucional só agora, eu estava tentando ver também o texto de vocês me ajudar a entender um pouco o que a gente está fazendo, e eu fiquei pensando nisso. Falei, talvez aqui seria interessante a gente ver o Borges Medeiros e o Vargas nos próprios textos deles, né? Como é que eles estão lendo o Augusto Conte, né? Como é que eles estão partindo do Júlio de Castilhos, mas se apropriando a sua própria maneira desse referencial do Castilhos, né? Então, mas aqui só para compartilhar uma coisa que a gente discutiu contigo, né? Assim, antes, essa noção de desenvolvimento que a gente está rastreando, que apareceu na tua fala aí com relação ao Borges Medeiros e ao Vargas, né? Ela me parece que ela é algo que a própria filosofia do Augusto Conte vai impulsionar, né? Tipo, porque ela tem uma dimensão ali de desenvolvimento do espírito ou do sujeito, vamos chamar assim, sem muito rigor técnico, filosófico, sem essa preocupação, mas tem uma noção de desenvolvimento ali, né? Você desenvolve para você progride para algum lugar. E isso é interessante aqui também, né? Como é que isso vai ser apropriado? Esse é um primeiro ponto, assim, que eu da minha, vamos dizer assim, leitura, né? Que ficou para mim um ponto de relação. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Vitor. Professor,
Eu tenho uma pergunta que eu queria deixar ela mais para o final, para talvez não atropelar a nossa conversa, porque a minha pergunta é meio pessoal. Eu gosto muito de política, de história constitucional e teoria do Estado, e quando eu li o seu texto, algumas questões me vieram à mente, que é uma certa agonia que eu tenho, talvez pela minha inexperiência acadêmica e incipiência na área da pesquisa. É, eu estou no quarto semestre da faculdade e talvez por essa inexperiência eu queira achar respostas logo sem me aprofundar muito na pesquisa, ou essa pressa de achar resposta para tudo. E se o senhor me permite, eu vou ler aqui uma questão que eu formulei para poder expressá-la de forma mais efetiva. E é mais ou menos assim: embora eu considere válida a crítica ao liberalismo parlamentar, que de fato esteriliza, por vezes, a solução acerca de temas complexos, porém necessários, negando assim direitos a certos grupos sociais, o remédio castilhista apresentado no texto instrumentalizou o documento constitucional de forma a legitimar a instauração de uma ditadura constitucional. Diante disto, como de fato, daí está a minha pergunta de fato, como de fato cumprir os objetivos expressos no artigo 3º da Constituição Federal de 88 e efetivar os princípios expressos no artigo 5º e seus incisos, fugindo de um modelo fundado no decisionismo autoritário, mas também escapando da corrupção aqui no sentido de mau funcionamento, do parlamentarismo liberal. Seria a aplicação pura da norma-resposta ou a materialização dos referidos princípios estariam além da norma? Entendi. Perfeito. São essas questões, queridos, para a gente começar a conversa? Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, são bastante questões bastante variadas, né? Vou começar com, eu acho que essa questão que você colocou, Caio, acho que também já emendando um pouco com a fala que a Juliana colocou, que é o seguinte: esse modelo castilhista, positivista, né, como você bem colocou, Caio, ele é uma apropriação do tipo de castigo. Tanto é assim que, em termos políticos, no Rio Grande do Sul, especialmente nos anos 20, tempos depois da morte de Castilhos, a figura do Castilhos se torna uma figura quase que um santo. Ele é tão idolatrado quanto o Auguste Comte, né? E, em termos políticos, ele acaba meio que substituindo o Auguste Comte, né? As referências políticas dos positivistas do Sul eram o Júlio de Castilhos. Até o nome do movimento, castilhismo. Tu pega os discursos do Vargas como deputado do Congresso Brasileiro dos anos 20, são elogios rasgados ao castilhismo, a figura do Castilho, né? E aí, tem, digamos, duas gerações. Se você acompanha, por exemplo, os debates sobre a figura do antiliberalismo e da questão da ditadura constitucional, né, ele era mais explícito na época do Castilhos. Quando nós chegamos na época do Borges de Medeiros, na época do Getúlio Vargas, especialmente, a coisa já é mais maquiada, né? Tu acompanha, por exemplo, pode ver que aqueles que defendiam, como o Joaquim Luiz Osório, que era um jurista que defendia o regime castilhista, ele era mais franco ao dizer, não, isso aqui é uma ditadura. Já se você pega, por exemplo, um outro comentarista que é o Monte Arraes, que escreveu nos anos 20, ele já vai fazer uma defesa, não, mas isso aqui é constitucional, não é ditadura, ele tenta dar uma maquiagem liberal ao regime, digamos, castilhista, ao regime Borges, né, que estava ali. O discurso muda, a justificativa muda, ela fica não tão, ela é mais explícita no início que depois. Mas um aspecto que eu acho que é importante para talvez uma chave de leitura para a gente aproximar, porque obviamente quando eu escrevi esse artigo e a minha leitura como jurista é justamente do ponto de vista político constitucional, legislativo, né? Não sob o ponto de vista econômico, mas tem pontos comuns. Né? Por exemplo, eu acho que uma das chaves de leitura importante para a gente entender por que o desenvolvimentismo vai cair, vai acontecer nesse modelo autoritário, é que esse é um modelo antiliberal. A chave está aí. Ele é antiliberal. Esse texto que eu falo para vocês trata, obviamente, do antiliberalismo em termos jurídicos constitucionais. Mas esse antiliberalismo se traduzia também do ponto de vista econômico. Tá? Eles não tinham aquela estima, digamos, nós temos que deixar o mercado.
Não, nada disso. O Estado brasileiro é um Estado atrasado, né? O Estado do Rio Grande do Sul também é a mesma coisa, e, obviamente, nós temos o Estado é que tem que desenvolver isso aí. Nós temos que fazer as bases para que isso progrida, né? E isso é uma tarefa do Estado. É interessante notar uma coisa também. Esse projeto que aconteceu no Rio Grande do Sul, ele, na verdade, era um projeto mais ambicioso. Era um projeto dos positivistas brasileiros, né? Quando o positivismo chegou ao Brasil, especialmente no Rio, né, agora que fugiu o nome do grande positivista carioca da época, que foi uma figura importante, eles chegaram a redigir, na época da Constituição de 1891, um projeto que a escola positivista, melhor, a Igreja Positivista ofereceu. Um anteprojeto de Constituição que era para uma ditadura republicana. Esse é o nome do projeto. Parte desse projeto virou a Constituição do Rio Grande do Sul. E isso nos diz muita coisa. Diz, por exemplo, esse projeto de uma ditadura constitucional era o projeto que eles queriam ver, por exemplo, que eles amavam ver na figura do Floriano Peixoto. Como não deu certo, o projeto positivista só funcionou no Rio Grande do Sul. Mas era um projeto que falhou no plano nacional. Você bem lembrou, né, Caio? Ordem e progresso, né? O lema contínuo na nossa bandeira, né? Que foi colocada lá no início da República, quando os positivistas estavam, digamos, em evidência. Mas essa evidência não dura muito, né? Ela praticamente acaba quando acaba o governo de Floriano Peixoto. E aí ela fica meio que incubada, né? Digamos, autoexilada internamente no estado do Rio Grande do Sul, onde esse projeto positivista vem a calhar. O desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, obviamente não é minha área, né? Mas assim, eu creio que ele começa justamente no final dos anos 10 e anos 20, né? Tem notícias, por exemplo, nessa época já tinha movimentos operários no Brasil, no Rio Grande do Sul. Existia, por exemplo, isso é interessante, em 1918 surgiu o primeiro jornal comunista no Brasil, que surgiu no Rio Grande do Sul. Ou seja, tinha um pequeno grupo operário que trabalhava, sobretudo em empresas como o Rio Grande do Sul não é até hoje, né? O estado que produz carnes, basicamente, né? Gado, grandes frigoríficos, sobretudo frigoríficos ingleses, né? O Armour, Swift, várias que começaram a instalar, fazer suas plantas ali. Né? Indústrias incipientes, mas era um momento de, digamos, início do movimento econômico. Quando estourou, por exemplo, um outro fenômeno interessante, que eu acho que é um indício político, que a gente pode ver essa questão do problema econômico, foi a greve de 1917, né, em São Paulo. Né? Essa greve ela estourou em São Paulo, foi um grande centro do Brasil, mas ela aconteceu também no Rio Grande do Sul, em menor escala, obviamente, mas o suficiente para preocupar o então governador Borges de Medeiros, que tinha que tratar da questão do operário. Tá? Então, é interessante. Esse desenvolvimentismo surge também por conta desse processo de industrialização incipiente, né? E a ideia de que eles eram antiliberais. Tipo assim, a gente não vai deixar o mercado a Deus dará. Nós vamos interferir aí, nós temos que coordenar essa questão. Eles não tinham os pruridos liberais da questão do laissez-faire, laissez-passer. Isso não interessava para eles. Eles sabiam que o Estado, como direto do Brasil, precisava desenvolver economicamente, porque era um Estado atrasado. E como bons positivistas, achavam que não, nós temos o que é o positivismo? É o progresso. A ideia de progresso, trazer, desenvolver esse Estado. Mesmo que de forma autoritária. Aliás, para eles não é que mesmo dele. Para eles era o único modo dele. Né? De você implementar isso através de uma ditadura. Professor, só compartilhar contigo aqui uma coisa. O Amartya Sen tem uma tese de desenvolvimento como liberdade, né? Que eu anotei aqui para não perder. Fica bem em cima do que você está falando. Exato. A pergunta que ficaria para nós aqui no grupo: desenvolvimento como autoridade, né? Tipo, seria um. Que é curioso que também na parte do texto, só para te deixar continuar a resposta, mas assim, para a gente colocar aqui para todo mundo, né? A complexidade dos fenômenos, né? Tem uma parte do trecho do texto que o professor Gemiro e o Rogério vão trabalhar mostrando como que eles, o antiliberal, acho que é uma chave importante para a gente levar a sério, né? Que essa questão do discurso antiliberal, só que é no plural também, né? Porque eles, como eles mostram no texto, eles recusam, Juliano, o corporativismo.
que a gente viu lá que no texto do Pedro Fonseca, professor, que a gente leu o último, ele passa, por exemplo, pelos nacionalistas. Então ele fala do Alberto Torres, ele fala do Oliveira Viana, né? Que vocês falaram um pouco aqui do Oliveira Viana também, né? E esse modelo que está vindo do Rio Grande do Sul, do castilismo, ele não quer, vamos dizer assim, o que se associou como o corporativismo fascista. Então não é fácil você, por exemplo, associar isso aqui com o fascismo também, né? Mas no horizonte tem uma ditadura constitucional, que é, acho que, como o professor Gemiro falou no começo, né? O que causa um pouco de espécie, vamos dizer assim, quando você leu a coisa, é porque tem uma coisa no consenso aí da teoria jurídica, da teoria constitucional, que o constitucionalismo é o inverso do autoritarismo, da ditadura. E aqui nós estamos admitindo a hipótese que pode haver, não, que conceitualmente tem uma ditadura constitucional e nós estamos trabalhando de rastrear uma questão que desenvolvimento vem com autoridade. Isso pode dar margem para muita coisa, né? Para a gente entender o que foi o Chile, do Pinochet, talvez, alguma coisa nesse sentido. Mas é interessante, né? Esse ponto aí, a pergunta, desenvolvimento como autoridade e aqui essa recusa do corporativismo também, professor. Se você puder falar um pouquinho depois da questão do Vitor, né? Como que é difícil para a gente rastrear esses cenários, dessas ideias que estão circulando no Brasil, né? É algo que tem uma questão religiosa aí, que o professor Gemir lembrou, né, a religião positivista, mas o modelo corporativista, que tem lá a sua teologia política também, eles não querem, eles não aceitam, né? Professor, só para, talvez seja, o senhor tentou buscar um filósofo carioca da época, seria Miguel Lemos? Miguel Lemos, isso mesmo. Obrigado. Miguel Lemos, essa era a figura. Só lembrando que ele estava junto com o Benjamin Constant também, né? Sim. Fundaram a Sociedade Positivista Brasileira, ligada à igreja, né? Muito ligada à Sim, igreja. exatamente. Falando a questão do positivismo da igreja, vem por esses três aí. Miguel Lemos que vai ser o grande responsável por esse projeto para uma ditadura republicana. Era o anteprojeto de Constituição proposta pelos positivistas, que obviamente não vingou, só no Rio Grande do Sul. Bem, então, retomar a questão que o Vitor colocou. Vitor, talvez não tenha pego bem a tua questão, especialmente quando você começa a escrever da questão da ditadura constitucional, né, da crítica ao parlamentarismo, mas você faz uma questão tendo em mente a questão da Constituição de 88, sobretudo o problema da ineficácia da Constituição e do decisionismo. É isso, né, Vitor? Exato, professor, exato. Tá. Bom, aí vou te dar uma explicação, digamos, do fenômeno a partir, digamos, do ponto de vista de um constitucionalista, de um jurista, né? O problema do decisionismo que nós vemos hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, várias instâncias da administração pública brasileira, que não é uma coisa nova, né? Ele tem várias facetas, tem várias origens. A gente não pode atribuir tudo, por exemplo, à questão da tradição autoritária do Brasil, da figura da ditadura constitucional. Isso tem sua parcela de culpa, mas não toda. Tá? Muito do decisionismo que nós temos no Brasil hoje, da Constituição de 88, é um problema, digamos, da evolução do constitucionalismo como um fenômeno global. Especialmente quando, né, a partir dos anos 50, do pós-guerra e tal, se começa, sobretudo, o marco do julgamento de Nuremberg, quando os juristas passam a admitir princípios, que nós chamamos de princípios. São aquelas palavras bastante significativas, bastante bonitas que estão na Constituição. Dignidade da pessoa humana, igualdade, princípio da paz, do respeito ao meio ambiente, do livre mercado e tal. Até antes da guerra, a tradição positivista era de que isso aí não era direito, isso aí era declaração política. Era direito é algo que obriga você a fazer alguma coisa. É proibido atravessar o sinal vermelho, você é proibido parar em lugar que não pode estacionar, você vai receber uma multa, isso é direito. Quando entram os princípios, o jogo muda de conversa. Pode ver, por exemplo, que a grande era das cortes constitucionais é do segundo pós-guerra para cá. A Suprema Corte dos Estados Unidos vai se tornar a Suprema Corte dos Estados Unidos, fundamentalmente nos anos 50, na Corte Warren. Né? Na Alemanha, que você vai ter também esses fenômenos. Então, esse fenômeno, quando chega no Brasil depois da ditadura militar, é porque o STF, obviamente, sobre a ditadura militar, era bastante modesto, né? Era bem controladinho. Ele se torna, digamos, esse STF que está aí bastante discricionário,
de uns anos para cá, né? Eu diria mais ou menos, eu acho que a partir do início desse presente século, né? No início do século XXI, o Supremo começa a ter esses áreas de decisionismo. Então, assim, o decisionismo, ele vem, digamos, se eu entendi bem a tua questão, ele tem uma parcela de culpa disso, desse fenômeno que nós estamos discutindo agora, que é o autoritarismo castilhista, que vai, digamos, como nós vimos, desaguar no Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas, o Vargas do Estado Novo, não o outro Vargas que se suicidou. O Vargas é uma figura complexa, né? Você tem sempre mais de um. Né? Mas o decisionismo também tem uma razão na história, na evolução da história constitucional. Tá? O decisionismo que nós assistimos hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, ele é, de certo modo, uma novidade na estrutura constitucional. Para aqueles autoritários, tipo Júlio de Castilhos, Oliveira Viana, Francisco Campos, para ficar nos nossos, né, sem precisar citar os outros, né, Carl Schmitt e tudo mais, esses jamais pensariam numa estrutura decisionista vinda do judiciário. Para eles, o judiciário não tem que governar. O judiciário é para ser, como diz a expressão lá do Montesquieu, né, o poder de algum modo nulo. Então, nesse sentido, o decisionismo que nós assistimos hoje, ele tem raízes autoritárias, mas, sobretudo, quando se vê na estrutura do executivo. Mas, no judiciário, eu acho que podemos atribuir a evolução do constitucionalismo de um modo geral. Porque isso é observado no Brasil, embora de forma intensa no Brasil. O nosso Supremo é muito discricionário. Não é tão discricionário quanto as forças. Mas isso existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Basta lembrar o caso que agora, ano passado, né, eles revogaram o famoso precedente Roe versus Wade, né, sobre a questão do aborto. E voltaram atrás e ponto final. Esse decisionismo vai ter ele presente em graus variados, mas é um fenômeno global. Não sei se eu te respondi essa tua questão, Vitor. Me confirma aí. Respondeu sim, professor. Se eu pudesse fazer só um adendo assim na minha questão, Claro. é que eu estava pensando um pouco mais no modelo político. Uhum. Por exemplo, porque quando a gente, por exemplo, aqui no grupo de pesquisa, nossa hipótese é por que o Brasil se desenvolve nos momentos de autoritarismo. E como não é sempre que a gente tem essa oportunidade de fazer as perguntas diretas para os autores dos textos que a gente está lendo, a pergunta é meio que tipo, pedir uma esperança para o autor que eu acabei de ler. Uhum. Porque, por exemplo, a minha dor é perceber que o Brasil cresce em momentos de autoritarismo. Nós fomos o país que mais crescemos no mundo, entre 30 e 80. E só que fora desse modelo autoritário, nós tivemos um liberalismo político degenerado, incapaz Uhum. de trazer respostas para os problemas complexos da nossa população, principalmente para a nossa população mais pobre da periferia, que não sabe nem o que é direito fundamental. Se a gente for falar de direito fundamental na periferia aqui de Maringá, meus amigos mesmo vão dar risada e vão falar que isso não existe, porque o Estado que eles conhecem é diferente do Estado que está posto na Constituição. Então, assim, a minha pergunta é mais ou menos no sentido de como modular. Se teria saída fora de uma democracia, de uma ditadura constitucional e de um liberalismo degenerado e tanto insigne que nós temos hoje nesse período pós-moderno no país. Professor, Tá, só né? para Vai. o Vitor aqui, numa coisa que me ocorreu também, na tua resposta ao Vitor, né? Eu penso talvez aqui, Vitor, que a Constituição de 88 ela carrega, vamos dizer, uma herança do estado de bem-estar social, daquela noção do constitucionalismo dirigente, né? Você tem um programa político constitucional num horizonte normativo, de um desenho de horizonte normativo que vai ter que ser efetivado, né? E aí tem uma coisa curiosa que na Constituição de 1891 do Rio Grande do Sul é a primeira vez que se fala, por exemplo, de previdência pública no Brasil. Né? É um ponto que eu não me lembro se escapou na minha leitura, mas do que eu já li sobre o período Castilhos, a Constituição do Rio Grande do Sul. Então, assim, a Constituição Castilhista do Estado do Rio Grande do Sul, professor, assim, talvez esse seja um ponto legal, principalmente para quem está chegando no grupo agora, né? O desenho que ela traz, né? Vocês mostram muitas coisas que, com relação ao parlamento, né? Depois o pessoal vai ler o texto, mas esse ponto que o Vitor levantou, né? Essa necessidade da forma constitucional, da Constituição formal, documental. A Constituição do Rio Grande do Sul poderia ser aproximada a uma certa noção de uma Constituição programática nesse sentido, né? Se ela teria no horizonte, o Vitor citou o artigo 3 de 88, né? Que seria mais ou menos o desenho do que o Estado brasileiro vai buscar, né? Eu agora não me lembro se vocês comentam isso no texto, mas é uma coisa interessante assim, que eu fiquei pensando aqui, que compartilhar, né? Já que é o grupo de estudo. Se nesse momento
Porque o que ficou para mim, professor? A questão da mística do líder, quando vocês trabalham isso no texto, né? Uhum. O líder virtuoso, e esse é um ponto foi muito interessante para mim. Nesse texto de vocês, acho que eu li assim, foi o melhor que eu vi sobre isso. Como que a virtude personificada do Júlio de Castilhos é que vai levar o Estado a se desenvolver. Então você tem uma conexão de coisas aqui, né? Que é a necessidade de um documento constitucional, da forma constitucional do Estado, e ao mesmo tempo esse documento vai ser, vamos dizer assim, carregado por um líder virtuoso. Então, esse liberalismo mequetrefe que você falou aí, Vitor, que não te entrega nada do ponto de vista das virtudes, ele é contraditado aqui por essa mística do líder. Aqui nós temos uma liderança que se apresenta, ó, moralidade é isso, a virtude cívica é essa, e isso aqui esse é o caminho, esse é o discurso. Então, professor, você é uma curiosidade mesmo, de como é que é no desenho constitucional ali da Constituição Castilhista, essa aproximação que o Vitor fez, né? Se uma Constituição programática, ela leva, a gente já falou mais ou menos aqui como é que ela pode chegar, né, num problema desse aqui, mas se tinha lá, né, nesse momento do Constituição deu para entender? Do Constituição do Rio Grande do Sul, o documento constitucional ali do Júlio de Castilhos, se ele tinha algum programa, eu me lembrei da questão previdenciária, da questão da previdência pública, né? Mas eu não me lembro, assim, eu li o texto da Constituição, mas agora não me lembro se ele tinha mais alguma coisa de programa, assim, né? Porque tem essa dimensão do desenvolvimento, né? Se você tem um desenho normativo ali, ó, vamos buscar, por exemplo, erradicar a pobreza, como a Constituição de 88, né? Constituir uma sociedade livre, justa e solidária, você vai ter que ter um desenho, pensar alguma coisa, do ponto de vista da economia política, aquele problema que o Schmitt vê, da Constituição Econômica e da Constituição Política. Você vai ter que ter uma Constituição Econômica ali dentro. Você vai ter que dar conta da economia, constitucionalmente falando, né, juridicamente falando. Esse vai ser o problema ali, né, que o Schmitt vê nos anos 20, lá na teoria da Constituição. Ó, isso aqui vai dar problema. Né, tipo, né, tipo, essa conta não vai fechar. O econômico e o político vão se chocar em algum momento. Né? Então, não sei se eu fiz claro, mas é que o Vitor agora, na questão dele, também me veio isso. Assim, se lá no Rio Grande do Sul, nesse momento, por exemplo, tinha algum esboço de uma Constituição econômica lá no documento constitucional, se você se lembra disso aí, professor. Ok. Tá. Deixa eu só retomar uma coisa. Antes de responder a sua questão, colocar uma questão para o Vitor. Né? Vitor, você ficou chateado pelo fato ou digamos, né, que te incomodou o fato de perceber que o desenvolvimento econômico do Brasil está associado ao autoritarismo. Eu tenho uma coisa para te dizer, fica tranquilo, não é só no Brasil. Foi assim no Chile, foi assim na União Soviética sob Stalin, foi assim durante até a Alemanha nazi, né, sob Hitler, né, foi. Se você pensa no caso norte-americano, né, você pensa que não é problema. Ok, lá tinha uma economia vibrante, mas depois de 29 chega o Roosevelt para arrumar a casa. E ele faz isso de um modo não exatamente democrático. Né? Tem uma democracia, mas ele, o Roosevelt era uma figura meio peculiar. Né? Então não é só o Brasil. O desenvolvimento econômico também se dá muito pela ditadura. Ele se dá muito pela mão forte. Né? Isso não é só um fenômeno, digamos, do Brasil. Talvez a exceção seja o desenvolvimento econômico do estilo clássico, liberal, como ocorreu na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, ou mesmo nos Estados Unidos. Talvez esses sejam os fenômenos mais de exceção. No resto, eu acho que o resto do mundo foi como a gente vê o caso do modelo chinês hoje. Né? O que é? Vocês não são tão velhos, vocês não lembram do que era a China nos anos 70. Né? Eu me lembro de ver imagens da China. Pequim era uma cidade de bicicletas, porque não existia praticamente automóveis. Hoje a cidade é uma cidade moderníssima, desenvolvida e tudo mais. Isso aconteceu em poucas décadas. Como é que você faz isso? Um Estado forte, autoritário, o que faz acontecer. Nesse sentido, se nós formos analisar isso, talvez possa ser uma conclusão tanto quanto pessimista, mas o desenvolvimento econômico eu acho que está mais associado, por enquanto, dado bruto, né, às ditaduras. Esse é o fato que, inclusive, legitima muitos regimes autoritários, especialmente em estados economicamente débeis, onde a situação da falta de desenvolvimento induz uma pobreza muito grande. Alguém que garanta um pouco de, digamos, de melhores condições de vida, de algum desenvolvimento econômico e tal, essa pessoa pode ficar no poder independente daquilo do regime democrático ou não. Tá? Inclusive, eu não sei, agora você precisa, você está de memória uma coisa que eu li um tempo atrás, sobre uma pesquisa que foi feita na China sobre o que os chineses valorizavam. Eles valorizavam a questão do regime, o caráter democrático, democracia ou estabilidade econômica. Eles não tiveram dúvida de estabilidade econômica.
e dane-se o liberalismo. Então, nesse sentido, Vitor, isso não é só um fenômeno brasileiro, isso é meio que global. Aí, bom, cai essa tua questão. A Constituição castilhista e o constitucionalismo programático econômico. Eu creio que não. A Constituição de 88, de 1891, castilhista, ela antecipa algumas coisas, mas também eu acho que seria um certo anacronismo histórico a gente viver ali uma Constituição econômica. Por quê? Porque a Constituição econômica mesmo ela surge depois. Né? Weimar é um dos primeiros modelos. Né? Se quiser pegar um modelo mais próximo aqui, a Constituição mexicana, subsequente à Revolução de Querétaro, né? A Constituição de Querétaro de 17, se não me engano. Você vai ter ali que começa o funcionalismo social, especialmente pegar o caso de Weimar. Né? Por que eles botaram os direitos sociais na Constituição de Weimar? Porque eles tinham que lidar com a questão da revolta dos proletários, né? Que tinham tomado o poder na União Soviética e tinham, digamos, tentado tomar o poder, né, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, o caso da revolta espartaquista de Rosa Luxemburgo. Né? Então, eles precisavam usar a Constituição para dizer, nós estamos contemplando os direitos dos trabalhadores também. O constitucionalismo pragmático, não, programático, ele é uma teoria que vem depois da guerra. Para justificar esse tipo de Constituição, ele surge da Itália, né, um jurista chamado Daniel Pazzanari, um outro jurista italiano. Eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, ele que começa essa teoria para dizer o seguinte, você tinha o que era uma norma jurídica, no sentido clássico, keynesiano positivista? É uma regra de conduta. É proibido fazer isso, é permitido fazer aquele outro. Um princípio que diga que nós temos que garantir os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa não tem peso jurídico nenhum. O desafio dos juristas pós-guerra era justamente dar essas questões programáticas alguma eficácia, interpretar elas no sentido de que isso teria, né? Elas não eram palavras ao vento, não eram princípios vazios, elas teriam uma dose, digamos, de normatividade. Esse é o constitucionalismo programático. Ele surge para justificar essas normas de caráter social que surgiram nos anos 20, no constitucionalismo, sobretudo de Weimar, para dizer que isso tem juridicidade, porque tinha crítica positivista, jurídica, bastante sedimentada à época, que dizia isso, isso aí não é norma, isso aí são palavras ao vento, como diria o Kelsen, né, que é um jurista bastante crítico. Isso aí são declarações que têm conteúdo político, não jurídico. Né? Então, uma teoria, sobretudo do constitucionalismo programático, que a gente vai conhecer no Brasil pelo... Aqui é o... Agora fugir o nome dele. Nossa, é um constitucionalista bem conhecido. Né? Não importa a praca, sexta-feira é complicado mesmo. Né? José Afonso da Silva, né? Que ele tem aquele livro sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, né? Ou mesmo pega o Canotilho, né, um jurista português que falou sobre a questão do dirigente e tal. Essas teorias elas são para justificar as constituições sociais e para dizer que elas têm alguma eficácia. O contexto castilhista é diverso. Né? Eles não estavam preocupados com isso, até porque o constitucionalismo social nem tinha surgido. O que nós vemos como caráter social, essa questão da previdência e outras coisas importantes que eles fizeram, estava associado a essa necessidade do Estado ter alguma forma de controle para você poder governar, de uma forma científica. Tá? O que os positivistas vão fazer é justamente, no Sul, esse desenvolvimento que tem, era justamente no sentido de você viabilizar o desenvolvimento do Estado, mas centralizado. Tem um texto que eu acho interessante, é um clássico, na verdade, né? O Alfredo Bose, naquele livro Dialética da Colonização, ele tem um capítulo que ele dedica ao desenvolvimentismo econômico e social no castilismo. Ele fala do caso Borges Medeiros, fala do caso Vargas. É um capítulo muito interessante do Dialética da Colonização, né? Que é um clássico dele mesmo. E ali ele vai, eu não me lembro agora exatamente a descrição que ele faz, que já faz algum tempo. Mas ali vocês vão encontrar essas referências, e ele vai justamente atribuir essa preocupação, né, em desenvolver o Estado, ter digamos, uma base científica a esse positivismo. Mas isso não chega a ser constitucionalismo programático, não. Né? Porque até, na verdade, a estrutura pega a Constituição mesmo a Constituição castilhista, o que ela tinha, digamos, de central, era isso que a gente escreveu no artigo. É o poder do chefe do executivo que controlava tudo, inclusive o judiciário. O judiciário era nomeado pelo executivo e o legislativo controlado mesmo.
Então não havia, digamos, não era uma concepção programática, era uma concepção centrada numa figura de uma autoridade, um ditador posicional, né? Mas era um ditador que levava o seu progresso. Era um ditador que ia garantir o bem-estar, porque era o único jeito de nós fazer isso avançar. Que, aliás, é uma ideia que vai estar presente muito no constitucionalismo brasileiro daquela época, inclusive no Estado Novo, na figura de um liberaviano, por exemplo. Você não tem um liberaviano, ó, o Brasil não é uma nação, nós precisamos resolver isso. O único jeito é isso aí, o Estado Novo, Vargas é um líder carismático que nos guie, né, nesse sentido. Essa solução era o que eles tinham, né? Então ele antecede um pouco, acho que esse constitucionalismo pragmático, não pragmático, perdão, programático, né? Então, nesse sentido, acho que seria por aí. São dois fenômenos, né? O que tinha de comum era o fato que os positivistas, sim, tinham uma preocupação com o desenvolvimento, era isso. Alguém tem mais alguma questão? Ou gostaria de fazer algum comentário? Professor, então a gente agradece muito. Foi muito bacana participar e ter esse contato, igual o Vitor falou, né, direto com o autor, para entender também o início, né, a motivação por trás da escrita, né, qual foi a discussão pré-texto, né? Acho que essa é uma parte muito interessante. Então a gente agradece muito. Nós temos o horário das aulas agora Claro. às 19h30, então muito obrigada e com certeza a gente foi anotando aí as orientações para a gente continuar esse debate. Bom, professor, obrigado. Eu já antecipei aqui, né? Possivelmente aí para o futuro a gente vai ter que organizar o colóquio dos grupos de pesquisa, né? É onde a gente, na verdade, socializa as leituras que a gente está fazendo, né? Tenta publicizar as pesquisas do grupo, né? E chamar as pessoas, porque é aberto para as outras faculdades também. Tem colegas, por exemplo, que estão no mestrado aqui do Sesumar, que estão acompanhando aí virtualmente, né? Acabou que ninguém ficou no chat, não sei se mandaram pergunta lá, né? Ficou meio... e aí, mas qualquer coisa depois eu te mando também, professor. Se tiver alguma pergunta, eu te mando, assim, a gente fala, né? E aí, então, já fica esse convite, né? A gente tá meio que já, como sabe que vai acontecer, a gente não sabe quando, a gente meio que pensou no que a gente está lendo. O Rogério, convidar o professor Pedro Fonseca, né? Tem um professor aqui da Universidade Estadual de Maringá, que a Juliana está começando o doutorado lá, que também discute essa questão do desenvolvimentismo, né? Estamos com uma pretensão, algo, né, de talvez aí contar com uma participação virtual da professora Maria Conceição Tavares, vamos ver se a gente consegue. Então, agradecer pela disponibilidade do tempo, e aí a gente continua em contato, né? Agora a gente vai continuar em cima do texto ainda, né? Porque a Isabelle teve que sair agora aqui, mas ela preparou a exposição, né? Então a gente vai continuar, vai reler o texto, né? Com a exposição dela, e vamos ficar, acho que até o final do ano, no seu texto do Rogério, né? Então, aí depois eu vou te mandando aí as notas, as questões que forem surgindo, né? A gente vai dialogando aí. De repente, no final do ano, a gente convida o Rogério, né? Para ver o outro autor falar do. Exato. Vamos ver. Beleza? Então, obrigado, professor. Não sei se o Vitor quer comentar alguma coisa. Aqui é o nosso. Agradecer o professor mesmo, muito obrigado, é uma honra tê-lo conosco e poder dialogar com o senhor sobre o texto que a gente está lendo aqui no grupo. Muito obrigado, professor. Bom, pessoal, sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Juliana, o Vitor, o Caio e os demais que estão presentes. Acho que a Juliana comentou que é bom estar com o autor, mas para o autor é bom estar com seus leitores. Eu fico muito feliz, eu fico muito interessado no que as pessoas leem, acham do texto da gente. Isso é uma coisa rara e eu apreciei muito esse momento. Agradeço a todos. Foi um grande prazer para mim também. Gente, Tchau, bom tchau. final de semana para vocês. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.